Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente entre nós. Para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai fazer a leitura de preparo, utilizando aqui o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler a mensagem que está no prefácio, no serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico em Pedro Leopoldo, dia 22 de fevereiro de 1950. Mas muito atual, né? Então a gente vai fazer a nossa prece inicial para dar continuidade na tarefa. Convido a todos os irmãos para que possam fechar os olhos e juntos nós nos conectarmos em pensamento, em sentimento, unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, elevando a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, para agradecermos essa oportunidade que estamos tendo, juntos aqui nesse momento, de buscar no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, as orientações tão necessárias e importantes para essa nossa jornada de amadurecimento espiritual. Agradecemos a Deus por essa bênção, a Jesus pelo seu Evangelho, e toda essa espiritualidade amiga por nos banhar e nos oferecer esses ensinamentos que tanto nos ajudam e nos auxiliam. Pedimos a Jesus que nos inspire, que nos abençoe a todos os nossos lares e que possamos nos manter nessa paz, nessa serenidade, nessa harmonia. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é justamente dessa mensagem que eu li
aqui como mensagem de preparo. O tema é no serviço cristão. E para a gente refletir sobre esse tema, a gente vai pensar aqui o que Emmanuel gostaria de trazer para a gente, né? Enquanto orientação, informação, reflexão acerca desse tema, para nos ajudar na nossa jornada espiritual. Essa é a primeira mensagem, né? Que está aqui organizada nesse livro Pão Nosso. Então ela está lá no prefácio, não é nem a mensagem número 1, é o prefácio, que chama no serviço cristão. E aí Emmanuel ele traz essa passagem do apóstolo Paulo, que está lá no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, para nos trazer essa ideia do que ele queria passar nesse tema no serviço cristão. E ele diz o seguinte aqui, o apóstolo Paulo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, bem ou mal. Então essa foi a passagem evangélica que Emmanuel utilizou para fazer essa reflexão, né? E é interessante que quando a gente lê aqui, né, essa fala do apóstolo Paulo, a gente acaba trazendo uma reflexão para a gente até mais profunda um pouco, porque na verdade, que tribunal seria esse, né? O apóstolo Paulo ele diz aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo. E qual seria, na verdade, esse tribunal do Cristo? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vê que esse tribunal do Cristo ele não é um tribunal de condenação, não é um tribunal de medo, é o tribunal, na verdade, da nossa própria consciência. É aquele momento em que, diante da vida maior, nós olhamos para nós mesmos e perguntamos assim: o que eu fiz dessa oportunidade que eu recebi? Então, é esse realmente que seria, na verdade, esse tribunal do Cristo. Porque quando a gente pensa no Cristo, nosso divino mestre, modelo, guia da humanidade, a gente sabe que ele não é um juiz, ele é um mestre. O Cristo ele veio para nos orientar, nos direcionar, nos ensinar, nos mostrar a lei, nos mostrar como devemos nos conduzir diante dessas leis. Ele veio realmente para nos inspirar para que a gente viva uma vida com amor, pautada no amor. Então, essa ideia desse Cristo que condena, que critica, que julga, na verdade não é uma imagem verdadeira, né? Então, quando a gente fala de um tribunal do Cristo, um tribunal de Jesus, na verdade é o nosso tribunal da nossa própria consciência. Porque essa mensagem do Cristo, o Evangelho, a Boa Nova, é uma mensagem que ela é muito profunda e ela está o tempo inteiro nos inspirando para que a gente possa tomar consciência em relação à vida, em relação à existência. O Evangelho de Jesus ele é realmente um grande convite para a nossa expansão da nossa consciência, para o despertar da nossa consciência. A gente entende que nós temos duas consciências, a consciência do ego e a consciência da alma, da nossa essência. Porque nós somos essa dualidade, né? Nós somos espíritos imortais que temos esse corpo físico como um instrumento, como uma ferramenta de aprendizado aqui na vida material. Só que a gente sabe que esse corpo físico, ele traz para a gente muitas informações, muitos conhecimentos, né? Muitas vivências e experiências que são importantíssimas. E a gente entende também que essa nossa essência espiritual, nós enquanto alma, enquanto espírito, temos uma consciência diferente desse corpo. A consciência do corpo é uma consciência limitada, é uma consciência na matéria, é uma consciência que vislumbra a finitude da vida, porque esse corpo uma hora deixará de existir. Então essa consciência do corpo, essa consciência do ego, é uma consciência limitada. É uma consciência que ela nos aponta, às vezes, uma forma da gente sobreviver, da gente se proteger, da gente se cuidar, mas ela é limitada. Ela não nos dá a capacidade do entendimento dessa continuidade da existência, porque o corpo é finito. Essa consciência do corpo é finita. Só que a nossa consciência espiritual, não. A consciência da nossa alma, do nosso eu verdadeiro, é uma consciência que a gente pode dizer até de uma sabedoria maior, né?
Porque ela é uma consciência de que ela nos mostra o que nós realmente somos. Somos esses espíritos imortais. Então, essa consciência da alma, ela nos mostra, na verdade, o oposto da consciência do ego. Ela nos mostra que nós podemos crescer, que nós podemos nos melhorar, que nós podemos evoluir, que nós podemos progredir, que nós podemos realizar muitas coisas nessa vida terrena que vão nos ajudar nesse constante crescimento espiritual. Então, a consciência da alma, ela nos dá essa outra visão em relação à vida. Então, quando ele fala para a gente, quando a gente estiver, diante do tribunal do Cristo, a gente vai entender que o tribunal do Cristo nada mais é do que a consciência que o Cristo nos ajudou a despertar. Entendemos? A consciência que nós realmente estamos despertando em relação à vida, em relação à existência, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação a nossas trocas, né? Nosso eu com o mundo. Então, tudo isso, na verdade, faz parte dessa nossa vida, faz parte dessa tomada de consciência. E aí ele traz essa reflexão muito interessante, porque ele fala assim, se nós nascemos aqui, se nós encarnamos aqui nesse planeta com o intuito de se melhorar, de progredir, né? De aproveitar as experiências aqui do planeta Terra para a gente se melhorar, para a gente aprender coisas novas, para a gente desenvolver habilidades. E se a gente não cumpre isso diante dessa jornada, e quando chegamos de retorno no plano espiritual e nos deparamos com esse tribunal da nossa consciência, muitas das vezes nós nos pegamos ali diante de uma aflição, né? Aflição do tempo perdido, aflição da oportunidade perdida, aflição de que nós não cumprimos aquilo que deveríamos. Então, esse tribunal da consciência é o que realmente ele está o tempo inteiro nos inspirando, o tempo inteiro nos mostrando que a gente precisa realmente agir conforme a nossa natureza espiritual aqui na Terra. Porque quando a gente age diante da nossa natureza material, da nossa natureza humana, a gente vai viver nesse sistema, né, de autopreservação, de medo, né? E quando a gente vive na nossa natureza espiritual, a gente começa a observar a vida com outros olhos. A gente começa a perceber uma outra perspectiva da nossa jornada, da nossa existência. A gente começa a olhar as oportunidades que a gente vive de uma outra forma e tende a buscar aproveitar melhor essas oportunidades, né? Então, por isso que ele nos convida a viver com esse outro prisma, com esse novo olhar. E aqui na mensagem, Emmanuel vai trazendo para a gente inúmeras orientações muito importantes até sobre a própria doutrina espírita. Ele vai colocando para a gente aqui algumas orientações quando ele diz que muitas pessoas buscam no espiritismo apenas como fenômeno, né? As pessoas querem saber sobre as mesas que giram, quer saber como que o espírito se comunica, quer saber como é que funciona a mediunidade. Então, tem muita curiosidade acerca da doutrina espírita. E ele vem dizendo aqui para a gente que o espiritismo ele não veio apenas para provar que a alma sobrevive. O espiritismo não é só para isso, só para provar que a alma sobrevive. O espiritismo, na verdade, ele veio para nos ensinar como viver melhor enquanto estamos aqui. Então, não é só para provar, a vida continua. Isso a doutrina fala, mas isso não é o principal. O principal é como a doutrina pode me ajudar a viver melhor enquanto eu estou aqui. Minha alma vai continuar, beleza, ela vai continuar. A vida continua após o desencarne do corpo, né? Após o desencarne da matéria. Mas, e nesse trajeto entre o meu nascer aqui, o meu encarnar e o meu desencarnar? Esse período, esse tempo, o que a doutrina, ela na verdade pode fazer por mim? O que ela pode me ajudar? O que ela pode me orientar? Para que eu viva esse período chamado vida aqui, né?
entre o meu nascimento e o meu desencarne de uma forma melhor. Então essa é a proposta da doutrina espírita. É isso que Emmanuel ele acaba trazendo para a gente aqui enquanto reflexão. Então o espiritismo não é uma doutrina de curiosidade apenas. É uma doutrina que vai nos inspirar, nos orientar, nos direcionar para viver melhor a nossa vida, a nossa existência aqui e agora. Então, a gente sabe, né? Saber que a alma é imortal não nos torna automaticamente melhores. Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar. A doutrina espírita nos mostra, né, que realmente a alma é imortal. Mas será que se eu tiver esse conhecimento, a alma é imortal, isso me torna uma pessoa melhor? Isso me torna um ser humano melhor? Isso me torna um espírito melhor, um cristão melhor, um espírita melhor? Só porque eu acredito que a alma é imortal? Então, essas informações, elas são importantes, mas não basta para fazer aquilo que nós precisamos fazer nessa jornada, para cumprir o aprendizado, o processo que nós temos que cumprir e realizar aqui. Então, se acreditar que a alma sobrevive bastasse, né, para a gente se melhorar, então se a gente fosse numa reunião mediúnica e visse todo o movimento, toda a manifestação, a comunicação com a espiritualidade, com os espíritos, então já bastaria para a gente evoluir. E não é assim, não é mesmo? A gente sabe que o problema não é apenas saber, não basta a gente apenas saber as coisas. A gente precisa realmente utilizar esse saber, utilizar essa informação para a nossa transformação. Essa é a realidade. Então, a doutrina espírita ela traz para a gente muitas informações, muitos conhecimentos. A gente tem nossa biblioteca aqui, ó, lotada de livros, cheio de livros espíritas aqui, e todos eles trazendo mensagens maravilhosas, orientações maravilhosas, informações maravilhosas. Só que essas informações apenas não nos tornam melhores. O que vai nos tornar melhor? Vai ser a transformação que eu fizer em mim utilizando essas informações, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: informação sem ação não gera transformação. E é verdade. Só a gente conhecer as coisas, saber das coisas, não nos torna melhores, né? Nem mais sábios, nem mais inteligentes, só porque nós sabemos. Então a gente entende que essa sabedoria de vida, essa sabedoria espiritual, ela está diretamente ligada àquilo que eu consigo realizar, aquilo que eu consigo aplicar dessas informações na minha vida, no meu dia a dia, né? E aí a gente vai entender que o verdadeiro laboratório é a nossa própria vida. Não é numa reunião mediúnica, não é? Que eu vou aprender ali tudo que eu preciso para me transformar, para me melhorar. Não. O verdadeiro laboratório é na nossa vida, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, às vezes a gente percebe, eu posso estudar muito profundamente os fenômenos espirituais, eu posso estudar toda a obra da doutrina, eu posso gravar isso tudo de cabeça, mas continuo muitas das vezes ali impaciente em casa, né? Posso continuar orgulhoso no meu trabalho, posso continuar intolerante no trânsito, posso continuar rancoroso na minha família. Então, olha só, o que adianta? Eu estar ali me aprofundando nos estudos, nas pesquisas, no conhecimento, na informação, mas se eu não consigo trazer essas informações para o meu dia a dia, se eu não consigo trazer essas informações para a minha prática, para a minha conduta, no meu viver. Então, essa é uma reflexão importante que Emmanuel está trazendo para a gente. Quando a gente se diz cristão, quando a gente se diz espírita, quando a gente se diz, né, seguidor da doutrina, da filosofia, enfim, da religião tal ou qual, a gente precisa entender realmente o que aquela religião fala, o que aquela doutrina fala, para ver se eu estou buscando, me esforçando pelo menos, né, para agir de uma forma mais congruente com aqueles ensinamentos. Porque senão fica uma coisa inconsistente. A gente tem a informação, mas não aplica a informação. Então a gente acaba, às vezes, passando tanto tempo, né, nos lugares, estudando, pesquisando, mas aí quando a gente olha para a gente de verdade, com aquele olhar observador, né, aquele olhar inquisidor, às vezes, que a gente olha para a gente e fala assim, nossa, mas o quanto que eu já mudei? O quanto que eu me transformei? Será que realmente eu já mudei, eu já me transformei?
Será que eu já deixei alguma vicissitude para trás? Será que eu já deixei alguma mazela para trás? Então essa autoanálise ela é importante ser feita na nossa jornada, né? Então a gente percebe de que adianta a gente conhecer a vida espiritual se ainda nós não aprendemos a amar. Então eu entendo, existe a vida espiritual, a imortalidade da alma, nós somos imortais, nós vamos viver para sempre. E eu não estou fazendo nada com isso, estou aprendendo a amar. Então a gente precisa realmente despertar para essa consciência. Esse verdadeiro laboratório, né, que não é nas reuniões mediúnicas, que é realmente dentro da nossa casa, que é dentro do nosso trabalho, que é na rua, que é dentro da religião, esses são verdadeiros laboratórios. O verdadeiro laboratório é a nossa vida, né? No nosso dia a dia ali, quando nosso filho responde a gente mal, quando às vezes o cônjuge ele discorda da gente, quando um colega de trabalho muitas das vezes nos critica, né? Então aí que está o nosso teste, ali que está o nosso tribunal, né? Então o nosso tribunal na verdade ele está no nosso dia a dia, nas experiências que nós vivenciamos, nas situações que nós enfrentamos. Aí a gente vai olhando, né? A gente passa por tanta situação no nosso dia a dia, por tantas coisas diferentes, né? Tantas experiências. A gente às vezes encontra pessoas diferentes, conhece pessoas diferentes. E todos esses encontros, eles trazem para a gente experiências, né? Todos esses encontros, eles trazem informação. E às vezes é interessante a gente se observar, né? Diante dessas relações, diante desses encontros, para ver como é que a gente está reagindo ou agindo diante dessas informações que nós estamos recebendo. Se a gente está no centro espírita, como é que a gente se comporta, como é que é as nossas atitudes, as nossas ações, quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho. Porque a gente entende que essa jornada que a gente está aqui de amadurecimento espiritual, de progresso espiritual, é uma jornada realmente onde a gente vai tendo que deixar de lado algumas coisas que não nos servem mais para a gente aprender outras coisas melhores, né? E para a gente entender isso, a gente precisa trilhar o caminho do autoconhecimento. A gente não consegue fazer essa jornada de evolução espiritual sem o autoconhecimento. O autoconhecimento é importantíssimo. E quando a gente fala de autoconhecimento, não basta às vezes a gente ler um livro sobre autoconhecimento e achar que a gente já sabe tudo, né? Porque não é verdade. O autoconhecimento, na verdade, é um processo. Ele é um processo que acontece dia após dia, não é? Porque, por exemplo, hoje eu vivi uma experiência no meu trabalho. Essa experiência, sendo observada, ela vai nos trazer informação, vai nos trazer conhecimento. E esse conhecimento, ele vai estar de acordo também com a minha resposta, com as minhas atitudes em relação àquela situação. Então, esse processo de autoconhecimento, ele parte da autoobservação. Nós precisamos o tempo inteiro estar treinando esse olhar observador sobre nós mesmos. Às vezes a gente pratica muito sobre o outro, né? A gente observa muito o outro, mas a gente esquece de observar nós mesmos. Então, quando eu me observo da forma que eu lido com minhas filhas, da forma que eu lido com a minha esposa, da forma que eu lido com meus pais, com meus amigos, eu vou ganhando consciência de como eu me comporto, né? E aí eu vou observando quais são as minhas vicissitudes, quais são as minhas falhas, quais são as minhas más inclinações, né? Quais são as minhas dificuldades ali, os meus desafios. E eu vou olhando também quais são os pontos fortes que eu tenho, quais são as potencialidades. Então, quando a gente treina a se observar nos nossos relacionamentos de uma forma geral, a gente vai tomando mais consciência de nós mesmos. E isso é o autoconhecimento. Então, ele é um processo, não é algo para ser feito apenas num livro, em um curso, né? Em uma participação em uma palestra, num grupo de estudo, não é apenas isso. O autoconhecimento é algo realmente recorrente. Então, vai ser através dessa autoobservação, das vivências, das experiências do nosso dia a dia, que a gente vai sendo colocado, né? Como o Emmanuel mostra aqui para a gente, nesse tribunal do Cristo. Então, o tribunal do Cristo também não é apenas quando a gente desencarnar e a gente chegar lá no plano espiritual e começar a fazer aquela avaliação, né? Nossa, como é que foi minha vida? Como é que foi essa encarnação? Será que foi positiva? Será que não foi? Será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Será que não?
Então não vai ser só essa avaliação, né? Não vai ser só esse tribunal da chegada do plano espiritual. O Emmanuel nos traz essa reflexão, mostrando para a gente que esse tribunal do Cristo ele está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Os testes que a gente passa no dia a dia, né? As provas que a gente passa no dia a dia, as situações desafiadoras que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então esse realmente é o tribunal. E ele mostra para a gente, né, que a vida é realmente um grande laboratório, um grande laboratório de aprendizado. É claro, a gente tem os laboratórios aqui mediúnicos, né? Através da mediunidade, esses laboratórios vão trazendo informações, conhecimentos para a gente, experiências, né? Vão trazendo muitos ensinamentos, mas ele mostra para a gente que realmente o que o que nos ajuda, né? O que nos traz mais aprendizado realmente é esse laboratório do dia a dia, da vida cotidiana. E aí Emmanuel ele traz uma outra reflexão aqui muito interessante, que ele fala que nem tudo que brilha é luz, né? Porque ele fala para a gente: nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo o que é agradável é útil, né? Então isso aqui ele traz uma reflexão importante, porque a gente sabe, né, que nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a aparência, o status, os aplausos, né? A nossa sociedade ainda o convite da sociedade ainda, os valores, né, são muito para fora, para o externo, para o ego. Não temos ainda na nossa sociedade, de uma forma geral, valores que nos convidam a voltar para a alma, para a nossa essência. Então ele chama a nossa atenção quanto a isso, porque enquanto a sociedade ela valoriza, né, a aparência, o status e o aplauso, ele faz esse contrassenso de que o Cristo ele valoriza outras coisas. O Cristo valoriza a intenção, o esforço, a humildade e o amor. Olha que interessante, né? Porque a gente sabe que esse processo de autoconhecimento, esse processo de amadurecimento espiritual é um processo desafiador, não é fácil de fazer. A gente exige da gente realmente um esforço, exige da gente uma intenção, exige da gente humildade, exige da gente amor, né? Então por isso que Emmanuel traz para a gente que esses são os valores do Cristo diante das situações. Então não adianta, eu fiz o bem para alguém para eu receber o aplauso, né? Ou por status, ou hoje em dia com essa questão das redes sociais, né? Por aparência, para aparecer nas redes lá como bonzinho, né? Criar essa máscara, não é para isso. Então os valores do Cristo eles estão pautados na intenção, no esforço, na humildade, no amor, questões íntimas. Não são questões exteriores, são questões interiores. São questões que nós vamos trabalhar ali no nosso dia a dia, que muitas das vezes não é agradável, né? Não é, mas ela nos faz crescer. Então ele fala, nem tudo que brilha ali, né, é luz, mas nem tudo também que é, de certa forma, né? Nem tudo ali o que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. E aí a gente entende que às vezes as dificuldades, os desafios, aquelas coisas que a gente vive que não é agradável, é o que nos dá um direcionamento para a gente se melhorar, é o que nos faz realmente crescer. Então a gente percebe que são os desafios da vida que nos fazem crescer. São os desafios da nossa existência que nos levam a dar um passo além na nossa jornada. Se a gente fica ali na mesmice, se a gente fica ali dando murro em ponta de faca, se a gente fica ali rodando em volta do próprio rabo, como diz o ditado, né? A gente não sai do lugar. Então a gente precisa realmente ter alguns desafios. Esses desafios nos levam a crescer. Como por exemplo, muitas das vezes quando a gente descobre uma doença, que a gente fica doente, enfermo, essa doença ela não é um castigo. Pelo contrário, essa doença ela vem para nos ensinar algo. Ela vem para nos fazer um convite, né? Talvez para a gente desenvolver a paciência, né? Então a gente sabe que a doença é uma informação. É uma informação que chega até a gente. Como que nós vamos reagir a essa informação? Como que nós vamos interpretar essa informação, né? Então esses desafios, eles nos levam a crescimento, porque a gente sabe que nada diante da lei do Pai é castigo,
Tudo, na verdade, é educação. A lei do pai não é punitiva, não é castigadora, a lei do pai é educativa. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, por mais desafiador que seja, por mais dolorido que seja, aflitivo que seja, não é para nos castigar, é para nos ajudar no nosso desenvolvimento, aprimoramento espiritual. É realmente para nos trazer consciência, para nos trazer aprendizado, para que a gente possa realmente, através desses desafios vencidos, galgarmos aí os degraus da nossa evolução. Só que para a gente olhar a vida dessa forma, a gente precisa se esforçar para desenvolver esse ponto de vista espiritual. Porque se a gente tem o nosso olhar muito pautado no ponto de vista material, vai ser muito mais desafiador para nós entendermos essas situações da vida, né? E olharmos dessa forma, de uma forma mais educativa, de uma forma realmente que está nos inspirando, nos motivando a crescer. Então a gente precisa aceitar, na verdade, esse convite da espiritualidade de observar a vida de uma forma melhor. Como, por exemplo, às vezes a gente passa por dificuldade financeira. Só que às vezes essa dificuldade financeira ela pode nos ensinar talvez a disciplina, né? Então, às vezes a gente passa por uma perda. Às vezes a gente perde um ente querido, às vezes a gente perde um emprego, a gente perde enfim, a gente passa por uma perda. E isso pode, muitas das vezes, nos ensinar desapego e espiritualidade. Então, a gente sabe que falando assim, né, às vezes parece simples, parece ser fácil, mas quando está só escrito aqui é fácil, né? O desafiador é justamente a gente pegar essa informação e aplicar ela no nosso dia a dia, né? Ali no meu momento que eu perdi alguém, como é que agora eu vou aplicar essa informação, né? No momento que eu estou passando por uma dificuldade financeira, como é que eu vou aplicar essa informação que a doutrina espírita nos traz? Então a gente vai entendendo que o espiritismo, com Jesus, é isso, né? É nos dar base, é nos dar ferramenta, é nos dar recurso para a gente enfrentar os desafios da nossa vida, né? Para a gente viver aqui realmente essa experiência encarnatória de uma forma melhor. Para que quando a gente chega, né, no plano espiritual, a gente pode responder aquela pergunta, né? Caramba, o que eu fiz dessa vida, o que eu fiz dessa encarnação? A gente possa responder isso de uma forma mais leve. Falar, não fiz tudo que eu poderia ainda, né? Mas estou um pouquinho melhor, aproveitei um pouquinho mais. Então, a gente vai entender que essa espiritualidade superior, eles não defendem um espiritismo de curiosidade, né? Eles não defendem essa bandeira do espiritismo de curiosidade. Na verdade, eles defendem um espiritismo com Jesus, né? Um espiritismo pautado em Jesus, um espiritismo baseado em Jesus, um espiritismo que seja o cristianismo redivivo, né? E aí se pergunta, mas o que é isso? Então a gente começa a entender que esse espiritismo com Jesus seria, na verdade, transformar a certeza da imortalidade em responsabilidade, né? Então, se eu sou um espírito imortal, quais são as responsabilidades que isso me traz? O que eu preciso fazer na minha vida com essa informação? Eu sou um espírito imortal, né? Minha alma, o meu eu espiritual, ele vai sobreviver após esse corpo físico aqui. Esse corpo físico fica e eu continuo, tá? Mas ter conhecimento disso me traz responsabilidade. E como eu posso realmente utilizar esses conhecimentos no meu dia a dia, né? Então, se a gente vai entender que a vida continua, a gente vai perceber, então, que cada palavra nossa importa. Que cada atitude nossa, ela conta. Que cada escolha nossa constrói o nosso futuro espiritual. Então não é para ter medo, é para ter consciência. Se somos seres imortais, então tudo que nós estamos fazendo aqui hoje está sendo aí gravado, está sendo aí utilizado, está sendo aí construído esse nosso processo do futuro espiritual. Então tudo que nós realizamos hoje, todas as nossas plantações, elas serão colheitas amanhã. E aí nos chama a responsabilidade.
Não é para eu ter medo, né? É para a gente ter consciência. O que será que eu estou plantando hoje? O que será que eu estou realizando hoje? O que será que eu estou fazendo hoje da minha vida, dessa encarnação? Né? Se a gente dá um olhar, se a gente fizer um olhar assim meio panorâmico para cada pilar da nossa vida, e aí a gente faz essa autoobservação, essa autoanálise. Eu olho assim para os meus pais e vejo como é que eu estou em relação aos meus pais. O que eu preciso fazer? Como eu preciso agir? Aí eu olho assim para os meus irmãos, parentes, como eu estou em relação aos meus irmãos e meus parentes? O que eu preciso fazer? O que eu preciso agir? Né? O que eu preciso realizar? Eu olho assim para os pilares dos meus filhos. O que eu preciso fazer? Como é que está essa experiência? Como é que está esse relacionamento? Quando eu olho para a esposa, para o marido, né, para o cônjuge, como é que está a minha relação? Como é que está a minha troca? Como é que está? O que eu preciso me comportar? Como eu preciso agir? Quando eu olho para o meu lado profissional, para o meu trabalho, como é que está meu relacionamento com o lado profissional? Quando eu olho para o meu lado espírita ou religioso, né? Como eu estou agindo? Como eu preciso agir? Como eu preciso me comportar? Quando eu olho para o meu papel enquanto cidadão, enquanto participante da sociedade, qual é a minha relação? Como é que está a minha interação? Então a gente vai olhando para cada pilar da nossa vida, para cada pilar, para cada papel que a gente desempenha, né? E a gente vai tomando consciência. Porque através dessa tomada de consciência, a gente vai ter um norte, a gente vai ter um caminho a seguir. A gente vai ter ali uma tomada de consciência onde vai nos possibilitar ter algumas ações, algumas atitudes que vão nos ajudar nesse processo de amadurecimento espiritual. Então talvez seria dessa forma uma melhor maneira da gente aproveitar melhor essa vida, né? Porque quando a gente fica fazendo essas autoavaliações, essa autoanálise, essa autoobservação, a gente vai se tornando mais consciente da nossa vida, vai se tornando mais consciente da nossa existência. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, não. É verdade. Às vezes a gente precisa de alguém, a gente precisa de outra pessoa, a gente precisa de um livro, a gente precisa de uma palestra, a gente precisa de um curso, a gente precisa de um terapeuta, a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar nesse processo também de autoconhecimento, para que a gente possa realmente, às vezes, se deparar com coisas que a gente precisa curar na gente, que a gente precisa se melhorar, que a gente precisa transformar no nosso íntimo, né? Então a gente precisa realmente tomar consciência dessa nossa vida, porque a gente sabe que no nosso dia a dia a gente passa por muitas situações, né? E essas situações, elas são realmente os aprendizados que a gente precisa ter. E aí a gente vai pensando o seguinte: como é que a gente está agindo, como é que a gente está reagindo no nosso dia a dia? Por exemplo, se nós somos ofendidos, será que eu ainda respondo com agressividade? Ou será que eu já consigo escolher ali o silêncio de uma forma mais equilibrada? Qual é a minha atitude? Qual é a minha reação em relação a uma situação como essa? Se eu erro, né? Muito comum, muito natural, será que eu ainda estou ali me justificando de uma forma orgulhosa? Ou será que eu já consigo reconhecer ali os meus erros e pedir desculpas? Então essas são situações que acontecem no nosso dia a dia, o tempo inteiro. E essas situações, elas nos trazem grandes aprendizados. Por exemplo, se a gente tem pouco, será que eu reclamo diante do pouco que eu tenho? Ou será que eu sou grato pelo pouco que eu tenho, porque eu tenho alguma coisa, né? Então, essas situações que a gente está trazendo aqui como exemplo, são situações que realmente fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência. E a gente às vezes precisa refletir, porque nós temos sempre duas escolhas, né? Vamos colocar assim, para reagir ou para agir diante das situações. A gente tem sempre duas formas, duas maneiras da gente agir, né? Às vezes temos até mais maneiras, né? Mas basicamente nós temos duas. Será que eu reclamo ou sou grato? Será que eu ajudo ou se eu atrapalho? Então a gente tem sempre duas formas. Então a gente vai entendendo que
essas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia, de trocar um comportamento pelo outro, trocar um pensamento pelo outro, são essas pequenas escolhas que, na verdade, vão construindo o nosso destino espiritual. São essas pequenas escolhas do nosso dia a dia que vão traçando ali a direção do nosso futuro espiritual, do nosso destino espiritual. Então, se eu penso, tá, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito nas reencarnações. Se eu quero um futuro melhor, né? Se eu quero ser feliz nesse futuro, eu preciso tomar decisões, eu preciso fazer escolhas hoje que me levem para esse caminho, que me levem para essa direção, certo? Porque não é congruente eu querer ser feliz, eu querer, né, estar bem, em paz, e aqui eu estar plantando guerra e discórdia. Então é incongruente. Como diz o ditado, né? Ninguém planta abacaxi para colher mamão. A gente só colhe o que planta, né? Então, com esse olhar de imortalidade da alma, a gente vai entender, beleza, a gente vai continuar existindo, a gente vai continuar vivendo. Então, eu preciso entender se eu quero viver melhor, se eu quero continuar existindo de uma forma melhor, em paz e feliz, eu preciso, então, olhar para o agora, para o hoje e perceber quais são as sementes que eu estou jogando aqui. Quais são as pequenas escolhas do meu dia a dia que estão aí construindo esse meu destino espiritual. E aí, então, a gente vai compreender que esse tribunal do Cristo, ele não é um julgamento externo. Esse tribunal do Cristo, na verdade, ele é a lei de causa e efeito funcionando com perfeição e amor. Olha que interessante, né? Então, esse tribunal do Cristo é a lei de causa e efeito funcionando com perfeição e amor. Olha que maravilhoso. Então a gente vai entender que nós somos os herdeiros de nós mesmos nessa longa jornada evolutiva. Então tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós realizarmos, todas essas ações, elas serão transformadas em reações. Então tudo isso que a gente realiza aqui são causas que terão consequências. Se eu entendo esse mecanismo da lei de causa e efeito, eu começo a olhar para a minha vida e falo, se eu quero construir um amanhã melhor, tenho que mudar aqui algumas sementes, tenho que mudar aqui algumas escolhas, tenho que decidir aqui de uma forma mais assertiva para seguir nessa direção. E aí a nossa grande consolação qual é? A boa notícia é que nós não estamos sendo avaliados para sermos condenados, né? Nós estamos sendo, na verdade, convidados a crescer. Essa vida ela está nos convidando o tempo inteiro a crescer, a progredir, a se melhorar. E aí a gente vai entender que diante dessas estratégias da vida aí, que Deus ele não está esperando perfeição imediata da gente, né? Isso é bem claro para a gente. Deus ele não espera essa perfeição imediata. Se a gente pode falar que ele espera alguma coisa da gente, né? Que a gente não sabe, a gente consegue compreender Deus, mas se a gente pudesse falar que ele espera alguma coisa, talvez ele esperasse, então, o nosso esforço sincero, né? O nosso esforço sincero para que a gente realmente siga esses princípios, esses valores, essa moral cristã, evangélica, de uma forma mais assertiva. Talvez seja esse que ele espera para a gente, né? Não dá para entender o pensamento divino, mas a gente observa pelo Evangelho, pelas orientações da espiritualidade, que seria por aí. Então, a gente entende que cada vez que a gente tenta ser melhor do que nós fomos ontem, isso já está nos levando para um caminho de luz. Se eu olho para trás e vejo que meu comportamento era negativo, que meu comportamento era agressivo, que meu comportamento era raivoso, belicoso, e hoje eu começo já a perceber um comportamento mais pacífico, mais amoroso, poxa, teve uma melhora, né? Teve uma evolução. Então a gente percebe que se hoje estamos tendo escolhas melhores, estamos buscando fazer o bem, se a gente está buscando viver esse preceito com mais verdade dentro de nós, realmente a gente já está se colocando num caminho da luz, se a gente pode dizer dessa forma, né? Então, cada vez que a gente cai e se levanta, a gente, na verdade, está fazendo o que com esse comportamento? A gente está honrando
a oportunidade reencarnatória. Porque cair é natural, errar é natural, tudo isso faz parte ainda da nossa condição de espíritos ainda inacabados. Mas o que realmente a gente precisa realizar é: caiu, vamos levantar. Errei, vamos buscar acertar. Porque é assim que a gente está honrando essa oportunidade chamada vida, né? Assim que a gente está honrando essa bênção que Deus nos deu, esse presente que Ele nos deu chamado vida. Então a gente vai entendendo que o Evangelho vivido, como o Emmanuel traz para a gente aqui na mensagem, né? Ele faz essa reflexão para a gente, falando que o Evangelho ele não basta ser apenas lido, né? Não basta ler, não basta estudar, não basta frequentar a casa espírita. Ele fala que a gente precisa realmente sentir e viver esse Evangelho, né? Eu ler é importante, eu estudar é importante, eu frequentar a casa espírita é importante, mas é importante eu sentir e viver esse Evangelho, eu sentir e viver esses ensinamentos. É esse o convite que o Emmanuel nos faz, porque só através desse sentir e desse viver é que a gente vai conseguir aplicar. Não faz sentido? Então, é preciso aplicar. E aí a gente vai entender que o Espiritismo ele não é apenas essa convicção de imortalidade. Não é só isso. Ele vai falar para a gente que Espiritismo é clima de serviço e edificação. É clima de caridade, é perdão, é reforma íntima diária. Então, quando chegar o momento de comparecermos diante do tribunal do Cristo, a gente vai poder dizer assim, com humildade, né? Senhor, ainda não sou o que devo ser, mas lutei para ser melhor do que fui. Olha só que maravilha, né? Quando a gente puder falar assim, dessa forma. Então a gente vai entender que isso, meus irmãos, já será luz suficiente para a gente continuar ascendendo, né? Quando a gente conseguir fazer o melhor que a gente puder, que a nossa consciência permitir, isso já vai ser um grande passo na nossa jornada. Então a gente precisa trazer, como essa mensagem do Emmanuel no serviço cristão, a gente precisa trazer essa consciência de que o nosso serviço cristão, ele é um serviço do dia a dia. Esse tribunal do Cristo é a nossa consciência sempre alerta, sempre atenta no nosso dia a dia, para que a gente possa ver, entender, compreender como é que está a minha relação comigo mesmo, com o outro, com o mundo, como é que estão as minhas ações e reações, o que eu estou plantando nessa jornada, o que eu estou construindo aqui para esse meu futuro espiritual. E isso a gente fala, mas precisamos frisar isso, que a doutrina espírita ela fala de um futuro, né? Ela fala do amanhã, ela fala que a gente precisa construir esse futuro, construir esse amanhã, mas a gente precisa entender que tudo isso que a gente faz pelo amanhã é no agora. Então, se nós estamos fazendo o melhor no agora, nós já vamos ter a oportunidade e a possibilidade de viver essa felicidade e essa paz no agora. Então não é apenas uma promessa do futuro, mas um convite a viver isso no momento presente. Um convite a viver isso no agora, a paz e a felicidade. E a espiritualidade diz que é possível. É possível. Através das nossas escolhas, através das nossas decisões, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através da forma que a gente está se manifestando nesse mundo, é possível a gente viver um pouco mais feliz, um pouco mais em paz aqui nessa jornada terrena. Então a gente vai preparar o nosso futuro espiritual, mas a gente vai estar vivendo o agora com alegria, com gratidão, com amor, com paz. Então isso vai ser muito bom. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós gostaríamos de ter trazido
para a nossa reflexão no serviço cristão de Emmanuel, do livro Pão Nosso, Chico Xavier. Então, que a gente possa ser convidados aí diariamente a despertar a nossa consciência, para que a gente possa fazer boas escolhas e essas boas escolhas trazer a paz e a felicidade que a gente tanto almeja. Então, nesse momento, convido os irmãos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, de infinito amor e bondade, de infinita benevolência, ó Pai, gratidão por essa vida, gratidão por essa reencarnação, gratidão por mais essa oportunidade de estar aqui na matéria, Pai, para aprender, para trabalhar, para servir, para ser útil. Obrigado, Senhor, por nos doar o seu Evangelho, essa boa e feliz notícia, para nos endireitar, para nos ajudar na nossa reforma íntima, para nos ajudar no nosso amadurecimento moral e espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua bênção constante em nossas vidas. Obrigado aos nossos guias e mentores espirituais por estarem sempre conosco, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, nos direcionando no caminho do bem, nos inspirando a viver em paz. Muito obrigado, nossos guias e mentores espirituais, por toda a luz que derramam sobre nós no nosso dia a dia. E pedimos a Ti, Senhor Deus, que continue abençoando a todos nós no nosso propósito de aprender, de se melhorar, de evoluir. Pedimos ao Senhor que abençoe a todos os nossos lares, todos os nossos familiares, que abençoe a todos os nossos irmãos em humanidade, que reine o amor, que reine a paz, que reine a luz, e que um dia, Senhor, nós possamos viver verdadeiramente esse amor e essa fraternidade aqui na Terra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue com todos nós. E um grande abraço a todos.